Permaneçam de pé, irmãos. Amém? Creio que se acabasse agora, nós já saímos daqui edificados, né? Deus falou conosco, amém? E Deus é tão bom que ainda tem mais coisa para falar conosco nessa manhã. Amém? Deus usou a vida do Cláudio. Agora eu quero chamar meu outro amigo aqui, Rafael Balestra, né? Julgo Rafael Pijama, que é o que a gente conhece mais. Ele é pastor ali da Sal da Terra. Ele e alguns amigos estão à frente do trabalho muito legal chamado Movimento Mosaico. Depois você dá uma pesquisadinha aí na internet que você vai ver que é bem legal. Vamos orar por ele, amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado, Senhor, por já estar falando aos nossos corações. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, fala conosco através do teu servo. Usa o teu servo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já deu uma mensagem a ele, que ele possa transmitir a nós, Senhor, conforme a tua vontade, que os nossos corações sejam um terreno fértil para que possa, sim, germinar e dar frutos, Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus seja com todo mundo. Renovo de alegria, de fé e de esperança seja com vocês. Amém? Amém, graças a Deus. Muito obrigado aqui pelo presente do meu amigo Eberson. Depois você, não sei, deve ter por aí, né? E material precioso, a gente precisa incentivar mais pessoas a escreverem, né? De acordo com a palavra de Deus para nos orientar na nossa vida. Então, fico grato aí. Obrigadão. Agradeço também o convite, né? É uma alegria para mim estar aqui. Eu nunca estive aqui nessa igreja, mas gosto muito de Anápolis, venho muito por aqui. Aqui tem um clima diferente, né? Aqui eu chamo de os Alpes goianos, né? Aqui é a Genebra brasileira, né? Aqui que tem as igrejas, a gente aprende muita coisa que sai daqui. E é muito bom estar aqui com os irmãos. E agradeço, sim, toda a recepção, né, o trato da Paula comigo durante esse tempo de convite, a indicação do Eberson, a vida do Klaus que nos ministrou aqui agora, todo mundo que nos recebeu aqui, pastor dessa igreja, muito hospitaleiro, muito amoroso, né, quase que fez eu comer todos os pães de queijo que tinha ali num pratinho, mas eu falei assim, não posso, senão não consigo nem ministrar depois. Mas estou muito grato e muito alegre de estar aqui com vocês nessa manhã. Hoje a gente vai meditar num texto muito conhecido de todos, que é Mateus 7. E a gente ainda não vai lê-lo, mas se você já quiser deixar aberto aí, ou ligado, se você usa aplicativos. Eu sou de Goiânia, pastorei na igreja Sal da Terra, ali no setor sul, na Rua 90, em Goiânia. E sou casado com a Iana, e sou pai do Vitor, o neném mais bonito de todos os tempos que já existiu. E sou um pai muito satisfeito, um pai apaixonado, e tem sido muito boa essa aventura de ser pai. Estamos agora nos trabalhos para o próximo baby, né? E a gente quer ter os filhos que o Senhor tem para nós, né? Porque filhos são bênção e não despesa. Não é isso que a gente crê? Amém, graças a Deus, né? A gente é diferente do resto do povo. A gente crê desse jeito. Irmãos, vocês cantaram uma música aqui agora, antes de eu pegar o microfone, que é uma música muito forte, e às vezes eu sinto que no meio da igreja a gente canta umas coisas sem refletir sobre elas. E isso é extremamente perigoso para a nossa vida, né? Assim como ler a Bíblia é perigoso, né? A gente fala, Deus, fala comigo, aí você pega, vai abrir a Bíblia e Deus fala. Isso é perigosíssimo. Você pode mudar radicalmente sua vida por causa disso. Então, tome cuidado quando você, né, pedir algumas coisas de Deus ou quando você cantar algumas coisas. Essa música diz que a gente quer ser usado. E ela diz que tem um jeito da gente ser usado, que é como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. E eu tenho uma notícia para dar para vocês, que vai nortear um pouco também a nossa reflexão dessa manhã. Ser como um farol que brilha à noite, esquenta e atrai bicho. Por isso que às vezes na nossa vida aparecem uns bichos assim que a gente não sabe de onde que está vindo. Mas é porque a gente cantou, que quer ser como um farol que brilha à noite. Outra coisa importante da gente entender, um farol que brilha à noite, ninguém fica olhando para ele. Todo mundo usufrui da luz que ele proporciona. E às vezes a gente quer ser usado por Deus, mas de um jeito que todo mundo olhe para a gente. De um jeito que as pessoas fiquem assim, olha ali, como fulano é de tal jeito. Mas a gente tem que ser como um farol que brilha à noite, porque as pessoas usufruem da luz que irradia de nós. Amém?
E ser como ponte sobre as águas quer dizer que as pessoas vão passar em cima de nós, de um lado para o outro, e se encontrar. Nós somos ponte, porque nós somos lugar de encontro. As pessoas passam de um lado para o outro, levam a bênção de um lado para o outro, e ninguém está lembrando da gente, porque ninguém fica lá na ponte sem ponte, muito obrigado, a senhora é maravilhosa, que construção belíssima, que concreto, né, diferenciado. Ninguém fala isso. As pessoas só transitam em cima da gente. E quando a gente quer ser como ponte sobre as águas, é isso. Deus vai usar a nossa vida para promover encontro de pessoas, para que a gente seja ponte que liga uma pessoa a outra, para que a gente seja um lugar onde as pessoas transitam livremente, sabendo que não precisa ficar reconhecendo a gente o tempo todo, assim como a gente não faz com uma ponte. Amém? E eu estou fazendo essa introdução porque depois, no final, vou querer que a gente cante essa música de novo, se os irmãos puderem nos abençoar. Porque eu percebo assim que, na nossa vida, muitas vezes a gente é sincero na nossa fé. Mas eu queria dizer para você que é possível ser sinceramente errado. Tem gente que é sincero, mas está sinceramente errado. E eu não sei vocês, mas eu cresci numa perspectiva assim, que me apresentaram a fé numa perspectiva futura. Então a salvação para mim era sempre para depois. Eu fui salvo para ir para o céu, eu não sei você, eu fui salvo para ir para o céu. A minha esposa, por exemplo, ela foi salva, não foi nem para ir para o céu, ela foi salva porque ela entendeu que só Jesus podia tirar ela do inferno, ela não queria ir para o inferno de jeito nenhum. Depois, na caminhada cristã, ela foi entendendo que isso implicava algumas coisas na vida dela aqui. E como o nosso tema é Teu Reino Vem, a gente precisa entender, então, que Jesus não é só início e fim. Jesus é início, meio e fim. Jesus é Senhor da nossa vida enquanto estamos caminhando. Se a fé, irmão, se a salvação fosse só para uma perspectiva futura, se fosse só para falar de céu, quando a gente fizesse um apelo na igreja, né, pastor, assim, ó, todo mundo aqui que entendeu que é pecador, quer reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a mão. A pessoa já ia levantando e caindo, a igreja ia ser a maior vendedora de caixões da história. Mas como a gente converte e não morre, Jesus cria um problema para nós, que é assim, agora. Como é que eu vivo na perspectiva de alguém que foi inserido no reino de Deus? Porque como o Cláudio disse para nós aqui, nós podemos desfrutar dessa vida no reino de Deus. Mas nós também, e talvez até mais, estamos aqui para revelar esse reino de Deus. Então a nossa vida tem que ser uma vida de revelação, assim como o farol que brilha à noite. Que as pessoas usufruem dessa luz que a gente irradia. E não só a gente desfruta, mas a gente revela, a gente vive, na verdade, para que outras pessoas desfrutem. Esse é o nosso trabalho. Aí a gente encontra um problema, que é esse negócio da gente pensar a salvação na perspectiva futura ou pensar no céu como tipo almas flutuantes, que vai ficar as pessoas pulando de uma nuvem na outra, como se nuvem fosse algodão doce, aqueles negócios. Eu já pensei todas essas coisas. Né? O céu vai ter rua de ouro e tal. No céu pode ter rua de qualquer jeito, porque lá não vai valer nada. Tanto o ouro quanto o que for, né? Tanto faz. Vai ser tudo bom. No céu não vai ter jeito de a gente achar nada ruim. Mas, se a gente então entende que essa fé é para ser vivida aqui, e na verdade, quando Jesus, né, terminar de resolver todo esse problema que a gente vive e consumar a sua segunda vinda, nem de fé a gente vai precisar mais, a gente precisa de fé aqui. E como eu brinquei aqui, Jesus arrumou um problema para nós quando ele fez a oração que nós fomos lembrados aqui. Porque Jesus podia ter feito uma oração diferente, né, mas não fez. Ele falou assim, Deus, não peço para que o Senhor os tires do mundo. E parece que a gente, na nossa fé, tudo que a gente quer é que Deus tire a gente do mundo. Né? A gente vive até um dialeto à parte. A gente chega nos lugares e a gente não consegue conversar. Porque eu chamo o outro de varão e ele não faz a mínima ideia do que isso significa. E não estou falando que tem erro nisso, eu estou dizendo que a gente às vezes vai criando meios e ao invés da gente se fazer entendido, a gente se faz desentendido. Ao invés de revelar, a gente confunde. E Jesus pediu para que a gente não fosse tirado do mundo. Então, em nome de Jesus, para de pedir para você ser tirado do mundo. A gente tem que ser inserido no mundo, para a gente revelar tudo que Deus tem para nós.
O nosso esforço, gente, é que agora nós somos seres espirituais, e a gente precisa se esforçar para ser humano. Nós somos de natureza celeste, nós somos de outro reino, por isso que a gente fica clamando para esse reino vir. E nós, como já usufruímos e desfrutamos desse reino, revelamos esse reino. E a gente vive numa geração, assim, eu não esqueci do texto não, tá, irmãos? Mas a gente vive numa geração de muita pressa, de muita visibilidade, de muitos resultados. A gente valoriza muito o resultado, valoriza muito o sucesso, valoriza muito o imediatismo, valoriza muito as aparências, a estética. Basta olhar quais os aplicativos você tem baixados em seu celular. Facebook, Instagram, Snapchat e tantos outros, que só falam de imagens, aparências. Tem filtro para tudo. Tem filtro agora até para frase, né? No Facebook você coloca a frase com uma imagem. O Facebook está facilitando, né, a nossa paixão pelas aparências, pela visibilidade e pelos resultados rápidos. A gente sofre de um problema que eu chamo de falta de senso de proporção. Todos os jovens aqui têm esse problema, eu tenho certeza. E os mais velhos também. Eu me lembro quando eu fui casar, e eu cheguei para minha mãe e falei que a gente ia casar. A gente tinha 23 anos. E aí a minha mãe falou, você está doido, vocês não têm nada. E aí, eu tinha um carro e a minha esposa tinha um carro. Na minha perspectiva, a gente era rico. Eram 2 carros quitados. Eu sei a condição que a minha mãe casou. Meu pai tinha uma DT 180. Só. Aí minha mãe falou assim, você é doido? Eu falei, mãe, por quê? Ela falou, vocês não têm nada. Eu falei assim, mãe, a gente tem no mínimo 3 vezes mais do que a senhora tinha quando a senhora casou. A senhora não lembra? E aí ela falou, é verdade. Mas os tempos são outros. Aí ela tentou me evangelizar. Eu não aceitei o apelo, falei, nós vamos casar mesmo assim. Mas há uma falta de senso de proporção. A gente hoje quer casar com as condições dos nossos pais. E os nossos pais querem que a gente case com as condições que eles têm agora. Isso é um absurdo, irmãos. A minha mãe querer pedir para mim, ela tem 25 anos na minha frente. Ela querer pedir para que eu case na condição dela, que já rodou 25 anos na minha frente, é desleal. Mas por que os nossos pais querem isso? Porque a gente vive de resultado rápido, numa cultura de sucesso, de aparências e de imagem. E os meus pais, eu sei o que eles querem. Eles são sinceros, mas eles estavam sinceramente errados. Quando eles queriam mostrar para os amigos deles que o filho deles casou já com apartamento, carro, com viagem para a lua de mel para a Europa, essas coisas. Infelizmente, nós tivemos que frustrar os nossos pais, porque com eles também não foi assim. E da nossa parte, mais jovens, nós queremos mostrar para o mundo, para os nossos pais, para os nossos sogros, e para todo mundo que quiser ver, que a gente ainda com pouca idade já tem a condição que eles têm. E fica uma briga de arrogâncias. E a gente perde o senso de proporção. E isso tem feito de nós a gente ser um tipo de gente que não sabe lidar com frustração, que não sabe lidar com tristeza, que não sabe lidar nem com alegria direito. A gente quer ficar alegre, mas é igual o sábio disse, não existe limite para o que o coração do homem deseja. Então a gente fica alegre, mas tem que ficar mais. Por isso que os movimentos cristãos que mais crescem no Brasil são os experience. Porque são movimentos de experiência, mais experiência, mais experiência. E a gente não consegue trabalhar naquilo que é invisível, que é o que a gente vai meditar no texto agora. Nas fundações da nossa vida. Por isso que eu falei que eu não esqueci do texto, é porque era importante essa introdução. Para a gente entender em cima de qual problema nós estamos trabalhando. E quais as respostas que Deus nos dá para esses problemas que nós estamos trabalhando. Eu não sei como é que é aqui em Anápolis, mas eu acompanho de perto as estatísticas da minha cidade. Em 2013, a minha cidade era a 10ª cidade de maior desigualdade na América Latina. E Goiânia não tem os morros, né? Mas as favelas são escondidas. Porque a faixa de desigualdade ela é calculada entre o mais pobre dos pobres e o mais rico dos ricos. E Goiânia tem muitos ricos dos ricos. Se você quiser ver Lamborghini, Ferrari e tal, você vai lá para a minha cidade.
É toda hora, principalmente ali na região do setor sul, setor Bueno, Alto da Glória, ali perto do Flamboyant. Eu vivo na cidade que tem o maior índice de suicídio jovem do Brasil. Recentemente, umas 5, 6 semanas, uma jovem de 24 anos da nossa igreja pulou de uma ponte. Há 3 semanas atrás, um jovem de 15 anos, que estudou junto com vários dos meus adolescentes lá, também se matou. Não está longe, está bem perto. E é o que eu falo com os meus adolescentes. São os amigos de vocês que estão morrendo. E vocês estão aí vivendo uma perspectiva de salvação só futura, só de ir para o céu. E as pessoas ao redor de vocês padecem, porque vocês não revelam esse reino que vem. Padecem porque vocês cantam que querem ser como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, mas não quer abrigar ninguém no deserto. E a gente precisa então refletir sobre o que Jesus vai falar com a gente aqui em Mateus 7, para a gente emitir resposta coerente para essa vida doida que a gente vive. Então vamos lá, Mateus 7, versículo 24 a 29, um texto muito conhecido de todos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Obrigado pela reunião da família. O Senhor é tão bom com a gente. O Senhor tem reunido o seu povo. A gente consegue mesmo se olhar nos olhos, ter abraços fraternos, cuidar um do outro. E tem tantos irmãos nossos que gostariam de fazer isso e não têm esse privilégio. Estão sofrendo, ó Deus, em lugares de perseguição, em lugares difíceis. Alguns irmãos que foram frustrados com a igreja e hoje não desfrutam mais da comunhão. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. E ao mesmo tempo te agradecemos por essa manhã, a gente poder estar reunido aqui juntos, diante da sua palavra, e ser abençoado, ó Deus, por louvores, por reflexões, por textos que o Senhor deixou para nós, para nos guiar na nossa vida. Nesse momento, ó Deus, a gente te pede para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, quebra as fortalezas mentais da nossa vida, ó Deus, quebranta o nosso coração e abre os nossos ouvidos para receber tudo que o Senhor tem para falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto de Jesus é um texto que está situado logo após o Sermão do Monte. Esse texto é um encerramento de um longo discurso de Jesus. Jesus fala das bem-aventuranças, depois Jesus dá algumas ordens, reforça a nossa identidade, diz que vocês e eu somos luz, diz que nós somos sal para temperar, e ele vai depois dizer, então, aonde que a gente deve estar fundado. Como que, então, deve ser essa vida de quem é como o farol que brilha à noite, de quem entendeu que é como ponte sobre as águas, de quem entendeu que Jesus não é só início e fim, mas Jesus é o meio também. Jesus está no nosso meio, Jesus é em nós e nos capacita a revelar esse reino que vem. Como então a gente vive? Fundado em que a gente vive? E ele então trabalha esse discurso dele. Esse discurso aqui, Jesus está chamando a gente para uma decisão e um compromisso. A nossa decisão é, em cima de que você quer edificar a sua vida? Com base em que você quer viver a sua vida? Fundado onde você vai dar sequência para a sua vida? Essas são as perguntas de Jesus para nós e ele apresenta então uma história para a gente. Assim como na nossa época agora, na época de Jesus era parecido. Tinha um monte de gente, crente, porque os fariseus daquela época eram os cristãos, eram os crentes daquela época. Cristãos não, porque Jesus estava acabando de surgir, né? Mas eram os devotos daquela época.
E as pessoas criam em tudo que Jesus falou no Sermão do Monte. Que a gente deve ser humilde, que a gente deve ceder para os outros, que a gente deve revelar o reino do Senhor, que a gente vai ser bem-aventurado se a gente for perseguido. As pessoas acreditavam nessas coisas. O problema era que as pessoas não viviam de acordo. Assim como muitos de nós, que conseguem cantar no domingo aqui no louvor e viver de outro jeito na semana. Muitos de nós aqui, eu não sei, talvez essa igreja é totalmente diferente da minha. Na minha é assim. Muitos de nós somos cristãos de finais de semana e ateus de semana. Parece que a gente não consegue aplicar nada da nossa vida de fé no nosso dia a dia. A gente age como se a gente fosse ateu de segunda a sábado. Se tem culto de jovem no sábado, ateu de segunda a sexta. Sábado a gente converte de novo. A gente não consegue entender que Jesus tem algo a dizer sobre todas as esferas da nossa vida. Que não há nenhuma esfera na nossa vida que Jesus não coloque o pé e fale, isso é meu, e eu tenho algo a dizer sobre isso. Sobre a sua academia, sobre o seu trabalho, sobre o seu prédio, sobre a sua escola. Jesus tem algo a dizer sobre todos os lugares que você está e todas as coisas que você faz. Principalmente se você estiver fundado nele. E nós estamos sendo conclamados hoje, então, a viver de acordo com aquilo que Jesus nos propõe. A gente vive uma crise entre fazer o bem para ficar bom ou fazer o bem porque é bom. Parece que eu vejo a maioria dos meus irmãos fazendo o bem para ficar bom. Não, vamos fazer o bem ali para aquilo ali ficar bom. Ou então vou fazer o bem ali para eu ficar bom. Quanto mais eu fizer o bem, mais eu fico bom. Não, irmãos. A gente é feito de bondade. A gente é feito de amor. Eu faço o bem porque é bom e não para ficar bom. Eu faço o bem porque é disso que eu sou feito. Eu não faço tanto esforço assim. Eu não vou num lugar fazer o bem para aquele lugar ficar bom. Eu vou lá fazer o bem porque fazer é bom em qualquer lugar, em qualquer circunstância. É bom fazer o bem com o rico, é bom fazer o bem com o pobre. Porque do jeito que a gente fica falando, tem hora que parece que é bom fazer o bem só com o pobre. O rico é o primeiro povo mais não alcançado do nosso país, nas estatísticas. É o mais rico dos ricos, depois os mais pobres dos pobres, depois os ribeirinhos, e a estatística vem descendo. Mas não estou aqui para falar só de evangelização de rico, eu estou querendo dizer para nós que a gente faz as coisas por outros motivos. Nós não fazemos o bem para ficar bom, a gente faz porque é bom. A gente faz porque é disso que a gente é feito. A primeira coisa que a gente vai aprender com esse texto aqui, obediência a Cristo. Jesus está falando com a gente sobre praticar ou não praticar. Jesus está falando para nós, aquele que ouve e pratica é de tal jeito. Aquele que ouve e não pratica é de outro jeito. Resumidamente, Jesus está falando com a gente sobre obediência. Assunto dificílimo de se falar hoje em dia. A gente não tem mais noção de autoridade. A gente não tem mais noção de idade. A gente não está empenhado mais no encontro de gerações. A nossa igreja é totalmente dividida. Tem encontro só dos idosos, só dos jovens, só das crianças, e raramente a gente consegue encontrar todo mundo. Porque, na verdade, no fim, fica mais confortável para todo mundo. Porque quando a gente põe criança no auditório, é aquele barulho, leva a criança para o acampamento, faz barulho, bagunça, ninguém presta atenção, aquele negócio. Mas essa tensão a gente precisa viver. Para ensinar os mais novos a respeitar os mais velhos. Para ensinar os mais velhos a ter paciência de ensinar os mais novos. Porque também não é só os mais novos respeitar os mais velhos. Vocês lembram no diálogo de Jesus com Pedro? No finalzinho do Evangelho de João, Jesus vira para Pedro e fala assim, hoje você é jovem e você faz o que você quer, você vai aonde você quer. Mas vai ter um tempo em que alguém mais novo do que você vai pegar você pela mão e vai te levar por lugares que talvez você não quer ir. E isso a gente só consegue com a dinâmica da igreja. Com o mais novo, com o mais velho, tudo misturado. Para que o mais velho também tenha que se submeter ao mais jovem. Porque os velhos terão sonhos, mas os jovens profetizarão. É o encontro das gerações, Joel 2. Todo mundo nessa manhã aqui que é mais velho, Deus não acabou o seu projeto de vida, só acaba quando termina, como dizia minha avó.
Se você não morreu ainda, tem muita coisa para você fazer. E Jesus renova as nossas forças. A gente é como aqueles que correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Todo mundo que vive por revelação não se cansa. E nessa manhã a gente vai orar aqui ao final para a gente ser renovado e não padecer por falta de visão, de sonho, de direção de Deus para nós. Ainda na velhice vocês terão sonhos. E os jovens profetizarão. Se você está muito tímido, se você está aí no seu lugar escondidinho, trata de obedecer a palavra de Deus e buscar a revelação do Senhor. Porque muito do que Deus tem para revelar nessa cidade está depositado na sua vida. E você precisa responder a isso na sua vida. Ser obediente. Todo aquele que ouve e pratica. Não basta você vir aqui domingo após domingo, conferência após conferência, grupos pequenos após grupos pequenos, cultos de jovem após cultos de jovens, reuniões da terceira idade após reuniões da terceira idade. Se você não praticar, você não se difere em nada dos fariseus, dos escribas que Jesus estava falando. Todo aquele que ouve e pratica. É uma questão de obediência na nossa vida. E hoje em dia está difícil falar sobre obediência, como eu disse. Porque tudo é muito relativo, tudo é fluido, todo mundo tem as suas verdades. Na filosofia, esse tempo agora está sendo conhecido como um tempo da pós-verdade. Ninguém sabe mais o que é verdade. É só olhar para a candidatura do Donald Trump nos Estados Unidos. Todas as pesquisas apontavam outra coisa. O que é aquilo? Uma mídia tentando manobrar para outro resultado, mas no fim deu ele mesmo. É o tempo da pós-verdade, não dá mais para confiar em mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp, em coisas postadas no Facebook, porque nós vivemos um tempo de pós-verdade. Mas nós somos o povo da verdade, e não da pós-verdade. E no reino que a gente vive, há dinâmicas de obediência. Então é inadmissível que um cristão, independente da idade que você esteja, e da universidade que você esteja, e da ideologia que a universidade trabalha na sua cabeça, dizendo que não há verdade, que tudo é fluido, que o seu gênero pode ser o que você escolher, e outras coisas mais, com você não é assim. Ou então, desculpe, não quero ser arrogante, mas são as palavras de Jesus. Ou então faz igual Jesus deu oportunidade para os discípulos, pede para sair. Capitão Nascimento encarnou Jesus, né, no personagem lá, do Tropa de Elite. Pede para sair. Vocês lembram desse episódio? Jesus reuniu os discípulos, um monte de gente foi embora. Ele reuniu os discípulos e falou assim, mais alguém aqui quer ir embora? Porque no nosso reino existe obediência. A obediência, irmãos, está diretamente ligado a amor. Jesus disse que todo aquele que me ama, me obedece. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como aquele que me ama. Todo aquele que diz amar o seu irmão, mas não dou alguma coisa para ele, diz que me ama como o Senhor, não ama, porque não me obedece. Obediência está intimamente ligada a amor. Por isso que vocês que são filhos, e na verdade todos que estão aqui já foram filhos, né? Senão não estariam aqui. Todos vocês que estão aqui já foram filhos, e aqueles que ainda têm os pais vivos. O seu ato de obediência está intimamente ligado ao seu ato de amor. Por isso que os nossos pais ficam tão tristes quando a gente os desobedece. Porque fere o amor. É como se a gente ignorasse o amor. E quando a gente fere as obediências de Jesus na nossa vida, a gente fere o amor. É uma questão de obedecer intimamente ligado com amar. E é para isso que nós somos chamados. A gente precisa entender, gente, que a dinâmica da igreja é igual a dinâmica de hospital. É tipo assim, ó. Jesus podia ter completado aquele versículo da seguinte maneira: se vocês forem fiéis no pouco problema, sobre o muito problema te colocarei. É tipo isso que está escrito lá. Porque quando fala ser fiel no pouco e sobre o muito te colocar, Jesus não fala que é sobre poucas coisas boas. Se você for fiel nas poucas coisas boas, sobre muitas coisas boas te colocarei. Não, é sobre todas as coisas boas, coisas ruins. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar problema, não vai faltar doença, não vai faltar dificuldade, não vai faltar filho problemático, mas também não vai faltar solução, não vai faltar escape, não vai faltar redenção. Amém?
Então, Jesus é o nosso pastor, não vai faltar de nada, vai ter de tudo, a gente vai ser amadurecido, vai ter experiência de todo tipo. E quando a gente mede a qualidade de uma igreja, que está intimamente ligada à obediência, a gente não mede só pela quantidade de gente que ela tem, a gente mede baseado em Gálatas 4, que é ver Cristo formado nas pessoas. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para essa igreja e para a minha igreja é: eu estou vendo Cristo sendo formado na vida das pessoas? Eu estou vendo o caráter de Cristo sendo desenvolvido na vida de todo mundo que está aqui? Esse é o jeito de medir a igreja, na perspectiva de uma matriz familiar, e não com matrizes corporativas. Não se está tendo sucesso no volume de gente, se a banda faz muito barulho. É se Jesus está sendo formado no caráter das pessoas e elas estão vivendo dinâmicas de obediências mútuas, como uma matriz familiar. Porque o que diz que uma família é saudável é se os filhos obedecem os pais, se os pais governam bem a sua casa. É assim que a gente mede a igreja. E eu estou dizendo isso para dar um testemunho de um pastor amigo nosso lá de São Paulo. Ele deu um testemunho que um certo dia lá, uma irmã procurou ele no final do culto e falou assim: olha, hoje eu entendi o evangelho, eu entendi que eu preciso de Jesus e sem Jesus nada é feito, e eu quero reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí ele: nossa, graças a Deus, vamos orar então, tal. Qual que é o nome da irmã? Ele perguntou o nome, orou. Aí depois ele foi conversar. Irmã, você trabalha com o quê e tal? A senhora mora onde? Aí ela falou assim: eu sou prostituta. Aí ele assustou e falou: mas como é que a senhora chegou aqui? Ele falou: não, a irmã dessa igreja me convidou, o filho dela é meu cliente. Aí ele: como assim, o filho dela congrega aqui nessa igreja? Aí ela: não, a mãe dele congrega nessa igreja. Ele: então tá bom. E aí eles foram conversando e ele falou assim: olha, então a gente precisa tomar algumas medidas na sua vida urgente. Ele é pastor de uma igreja japonesa. E igreja japonesa, o povo é muito disciplinado. Ele falou assim: a maior vantagem de pastorear uma igreja japonesa é isso. Já chamei logo 3 irmãos, falei assim: nós temos aqui uma irmã, aceitou Jesus, precisa transformar a vida dela. Então é o seguinte, a gente precisa de arrumar um grupo aí que vai sustentar a vida dela por um tempo, porque nós vamos tirar ela do emprego. A gente precisa arrumar uma casa para ela morar, porque não tem condição de voltar para onde ela morava. E a gente precisa relocar ela no mercado de trabalho. Então ele fez uma comissão de 3 irmãos, falou: cada um está responsável por uma área e vamos cuidar dessa irmã aqui. Beleza, a irmã quis batizar. A irmã foi batizar. Fiel no pouco problema, sobre muito problema te colocarei. A irmã batizou, levou as amigas tudo, convidou as amigas. 3 amigas converteu. E chamou o pastor: pastor, nós entendemos o evangelho, nós queremos congregar aqui e tal. Aí ele assim: mas precisava ser 3 de uma vez, não pode ser uma de cada vez. Igual vou ter que chamar 9 irmãos, fazer uma comissão. Essa é uma igreja que cresce e uma igreja que obedece. A pergunta que eu quero fazer para nós essa manhã, de acordo com esse testemunho, é: nós estamos dispostos a mudar a nossa vida, assim como essas mulheres mudaram a vida delas? Porque às vezes a gente entendeu o evangelho igual eu brinquei aqui sobre mim e a minha esposa. Eu queria o evangelho só para ir para o céu e a minha esposa queria o evangelho só para não ir para o inferno. E a gente não está disposto a mudar a nossa vida nesse nível, de se preciso for trocar de emprego, de se preciso for passar por um processo de humilhação, expor a minha vida diante de todo mundo, abandonar um pecado cativo que eu tenho na minha vida há muitos anos. É sobre essa obediência que nós estamos falando aqui. E vale lembrar, irmãos, que a rebelião, ou seja, a desobediência, é a origem de todos os problemas. É por causa da desobediência a Cristo que nós estamos aqui hoje. Rolou até um vídeo de uma mulher passando roupa uma vez, né? Tudo culpa da Eva. Não é culpa só da Eva, é culpa da natureza humana, né? É culpa nossa, que temos essa raiz desobediente. Então hoje a gente é convidado para responder obedientemente ao Senhor Jesus. A segunda coisa que a gente vai aprender com esse texto aqui é sobre resistência em Cristo. Jesus diz para nós: todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica é como quem construiu sobre a rocha. E quem constrói em cima de rocha tem fundamento, tem resistência. E todo aquele que constrói sobre a areia não tem resistência. Do ponto de vista comercial, gente, eu fui representante por muito tempo. Eu estou dando trabalho para o rapaz da câmera aí, né? É que eu não dou conta de ficar. Do ponto de vista comercial, construir sobre a areia é o melhor negócio que existe. Primeiro porque é bonito. Qualquer coisa que você constrói em cima da areia é bonito.
Geralmente, construção em areia é porque está perto de praia. Todo mundo quer usar. Todo mundo quer ser convidado para aquilo. Geralmente, construção perto de areia tem água perto. Independente se é mar ou se é rio, tem água perto. Então, é um negócio muito bom de se vender. Como a gente disse no início aqui da nossa introdução, é esteticamente favorável, é um resultado rápido, porque eu não preciso investir tanto em fundação, porque não vai adiantar mesmo. Tem boa aparência, é fácil de vender, assim como os filtros de Instagram, é fácil de vender. Né? Você conhece os irmãos pela rede social, a hora que você encontra com eles na pizzaria, você fala assim, meu Deus, que mudança. Já tem filtro que emagrece? Eu não sei, eu uso pouco filtro. Daqui uns dias vai ter, se não tem, vai ter. Mas do ponto de vista da engenharia, irmãos, do ponto de vista técnico, construir sobre areia é loucura. Essa casa pode cair a qualquer momento, essa casa vai precisar de reforma brevemente. Você vende rápido, mas o cara não quer comprar de você nunca mais. O que Jesus está dizendo para nós é isso. É que não adianta a gente aparentar uma vida de espiritualidade, porque vale dizer que Jesus estava falando para pessoas espirituais, os fariseus e os escribas. Como eu, nessa manhã, estou diante de pessoas espirituais, que talvez pode estar padecendo de só uma aparência espiritual, que só muda a voz na hora que vai orar, mas não muda a voz na hora de disciplinar um filho, que muda a voz na hora da adoração, mas não muda a voz na hora de tratar com um cliente ou com um patrão, de tratar com um funcionário. O mesmo tom de voz que a gente fala com o nosso pai, gente, tem que ser o tom de voz que a gente fala com os nossos filhos, com os nossos funcionários, com os nossos amigos, com os nossos patrões. Não adianta a gente fazer uma certa voz para orar e outra voz dos infernos com os nossos filhos, ou com os nossos amigos, ou com patrões e funcionários. Senão, nós somos gente que constrói sobre a areia, que tem aparência bonita, que investiu em resultados rápidos, mas que qualquer vento cai. A gente está numa cultura que valoriza muito aspectos visíveis, como a gente disse, e materiais. Todo mundo aqui que está em universidade, ou no segundo grau, segundo, terceiro ano, deve ter ouvido seus professores falando assim, que tudo que não existe, assim, na cabeça deles, né? Tudo que é invisível é abstrato. E tudo que é abstrato é relativo. E que tudo que a gente vê é absoluto. Tipo esse banco, essa parede, aqueles ventiladores. Porque eu estou vendo, logo ele é absoluto. Quero dizer para você, o reino vem e já chegou. E na perspectiva desse reino, é totalmente o contrário. As coisas que eu não vejo, as coisas abstratas, subjetivas, são absolutas e concretas. E tudo aquilo que eu vejo é relativo e vai passar. Vocês estão compreendendo como há uma intensificação na mudança de cultura? Igual fizeram com Daniel e os amigos dele. Nabucodonosor mandou chamar os soldados e falou assim, chama os melhores e nós vamos mudar a cultura deles. Nós vamos instalar a cultura babilônica nesses meninos. E nós vamos começar fazendo uma crise de identidade neles, que é mudando os seus nomes. A gente é meio ingênuo, gente. Quando a gente entra na escola, na universidade, no mercado de trabalho, na vida que a gente tem, as pessoas querem mudar o nosso nome. As pessoas querem tirar a nossa cultura e instalar outra cultura. Mas na nossa cultura, aquilo que é subjetivo e aquilo que eu não vejo é o que é absoluto. E aquilo que eu vejo é o que é relativo. Relacionamentos é algo abstrato na nossa vida. Relação, amor, obediência, tudo abstrato, é tudo conceito. Mas são absolutos. Na verdade, esses bancos, ventiladores, carros, apartamentos, tudo isso é relativo. Porque no final a gente não sabe o que diz que vai manter. A hora que Jesus vier instalar a Nova Jerusalém, a gente não sabe o que diz que vai ficar. Nós estamos sendo convidados hoje a ser fundamentados no Senhor Jesus.
a estabelecer o nosso investimento no trabalho das coisas invisíveis. Sabe que todo esse tempo que você dedica para adquirir um apartamento, como os meus pais queriam, um carro, para aparecer para os seus amigos, ou vocês pais, para aparecer para os seus amigos mostrando que seus filhos estão bem fundados, bem construídos, tudo isso passa. Tempestade, vento forte, dificuldade, tribulação, vem sobre a vida de todo mundo, sobre a nossa também. Nada nos faltará. O que diferencia é se a nossa casa cai ou permanece. Eu faço trilha de moto. Num grupo lá de mais ou menos 100 amigos, nós somos uns 3 cristãos só. E a gente de vez em quando recebe um bullyingzinho. Até porque muitos irmãos aí da televisão não nos ajudam, né? E aí a gente recebe um certo bullying de vez em quando. Mas quando os filhos desses amigos estão doentes, quando suas esposas estão hospitalizadas, quando eles perdem alguém na sua família, é a nós que eles recorrem para a gente orar por eles. Porque a nossa casa não tem caído. A gente perde neném, o pai sofre acidente e fica inválido, perde irmão. Eis os que vos fala aqui, já aconteceu todas essas coisas comigo. E a nossa casa não cai, porque a gente está fundado no Senhor Jesus. A gente se entristece, mas não desespera, porque a gente está fundado no Senhor Jesus. A árvore balança, mas a gente está fundado em Jesus, que é a videira. E a gente é um raminho dessa videira. E nada nos derruba. Fica firme, meu irmão. Resistência em Cristo. Não pede para sair, não. Fica firme no Senhor Jesus. Porque as tempestades vão vir, os ventos vão ser difíceis, o desemprego chega na sua casa, a morte chega na nossa casa, a doença chega na nossa casa. Mas o que vai dizer para nós os resultados disso é se a gente está fundado em Jesus ou fundado na areia. Se a gente preocupou em fazer uma imagem estética e de boa aparência para as pessoas, ou se a gente, às vezes, as pessoas estão achando que a gente não está tão bonito assim. Mas a hora que vem o terremoto sobre a cidade, a gente é os que permanecem. Os que não eram tão bonitos são os que ficaram de pé e serviram de abrigo para as pessoas que a casa caiu. É isso que Jesus está falando de nós. Quando a gente canta sobre ser ponte sobre as águas e ser como abrigos no deserto, é porque quando a casa das pessoas caírem, nós somos os abrigos. Nós somos convidados para orar. Nossas casas é que são visitadas, porque nas nossas casas há a paz de Cristo, que ninguém consegue entender, mas essa paz está lá porque a gente está fundado no Senhor Jesus. Eu já quero chamar o grupo de louvor para vir aqui, porque a gente está caminhando para o final. A terceira e última coisa que a gente aprende aqui com esse texto, irmãos, chama coerência de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é obediência a Cristo. A segunda coisa, resistência em Cristo. E a terceira coisa que a gente vai ver aqui é coerência de Cristo. O que o texto diz? Que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a doutrina que ele apresentava. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Como eu disse, a gente não deve parecer com os escribas. A gente deve parecer com Jesus. A gente não deve preocupar em construir uma espiritualidade que aparenta ser. Mas a gente deve se preocupar em construir uma espiritualidade que é, porque está fundado em Cristo. Porque a gente regularizou nossa vida devocional. De manhã, quando a gente acorda, a gente não faz orações assim, Deus me dá um dia abençoado, me dá todas as portas, me dá o recurso. Não, a gente começa a nossa oração perguntando para Jesus, Senhor, eu estou aqui, minha vida está resolvida porque eu estou no Senhor. Como é que o Senhor quer me usar nesse dia? Como é que eu posso ser como um farol que brilha à noite? Como é que eu posso ser como ponte sobre as águas? Quais são as pessoas que o Senhor quer que eu abençoe? Nossas orações estão bem autocentradas, irmãos. É muito para mim. É muito meu. Nossas músicas são muito meu, para mim, comigo. Nós estamos resolvidos, irmãos. Nossa vida está fundada no Senhor Jesus. Céus e terra passarão, mas a gente não vai passar.
Todas as coisas visíveis passarão, mas a gente não vai passar, porque nós estamos fundados em Cristo. Nós temos que buscar mais por revelação. Como eu posso revelar o teu reino que vem? E muito menos bênção para mim. A gente precisa de direção do Senhor. Perante a sociedade, nós somos conhecidos como quem tem autoridade, como quem fala com autoridade, ou como os escribas. Olha, irmãos, infelizmente, nós não estamos sendo mais consultados a respeito das coisas mais importantes do mundo, porque a gente não fala como quem tem autoridade. A gente está vivendo como quem ouve e não pratica. E isso não inspira confiança. Quando as pessoas dizem para nós que nós somos loucos, é bom, é porque nós estamos sendo coerentes com o que a gente crê. E a gente vai ser consultado sobre a nossa opinião a respeito das coisas, porque a gente é, no mínimo, coerente. Mas como a gente está variando de acordo com o vento, o partido político sopra para cá, a gente vai. A indicação política nos arruma um emprego para lá, a gente vai. O professor disse que as coisas abstratas são relativas e a gente crê. Aí a gente é esquizofrênico. Gente que é de um jeito no domingo e de outro na semana. Nós somos convidados nessa manhã a ter a coerência de Cristo, a falar com a autoridade que Ele nos deu. A vida cristã é toda cristocêntrica, irmãos. Jesus é Senhor sobre todas as esferas da nossa vida. Não há nada que Ele não tenha algo a dizer sobre finanças, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre profissão, sobre a forma com que você conduz a sua empresa, sobre a forma com que você honra o seu patrão, sobre a forma como você trata seu funcionário. Jesus tem algo a dizer sobre todas essas coisas. Nós somos convidados a entregar o senhorio da nossa vida ao senhorio exclusivo de Cristo nessa manhã. E para encerrar, eu quero usar uma imagem. Nós somos de uma cultura bem cartesiana. A cultura cartesiana diz para nós que a nossa vida é feita em departamentos. Por isso que a nossa igreja tem tantos departamentos. Nossa vida é em gavetas. Já ouviu isso? Assim, ó, em primeiro lugar, sua vida tal. Segundo lugar, sua vida tal. Né? Primeiro Deus, depois família, depois... Como se tivesse uma escala. Coitado da última coisa que está lá. Nós não somos pessoas que vivem 33% em tal coisa, 33% em outra coisa. Nós somos gente integral. É a nossa vida inteira. E às vezes, aproveitando o exemplo de Jesus aqui da casa, muitas vezes a gente está tratando Jesus como se Jesus fosse um cômodo da nossa casa. Você já deve ter conhecido gente assim. Que Jesus é uma gaveta. Igual a gente falou aqui, em primeiro lugar Deus, uma gaveta. Em segundo lugar família, outra gaveta. Terceiro lugar profissão. Nem entre os amigos. Os amigos vão ficando lá para o fim. Aí, dependendo do tanto que a gaveta está desorganizada, ou o cômodo da casa, a gente fecha. Lá em casa é assim, mas lá em casa não funciona, porque eu tenho um neném lá de 1 ano e meio, né? E ele pega na mão das pessoas e faz um tour pela casa. Mas antigamente era assim, quando uma pessoa aparecia de visita assim, inesperada, a gente saía jogando tudo para a nossa suíte e fechava a porta. E a sala ficava organizada. Porque a suíte era só um cômodo da nossa casa, e não a casa. E às vezes a gente faz isso com Deus. Como a nossa vida com Deus está meio desorganizada, durante a semana a gente fecha o cômodo e vai vivendo. No máximo a gente pede para Deus abençoar os nossos projetos. A gente nem pergunta a Ele qual que é o projeto que Ele tem para nós, né? Então Deus, estou empreendendo um negócio novo aqui, o Senhor abençoa esse negócio aqui para mim. E vai tocando a vida. Alguém pergunta como é que está a sua vida com Deus, você fala meio despercebido, dá uma despistada, fala assim, bem, graças a Deus, tal, aperta a mão e vai embora. De acordo com o que Jesus está falando para nós aqui, Deus não é cômodo na nossa vida.
Deus é a fundação da casa. De maneira de que se a nossa vida com Deus não vai bem, a casa não vai bem. Não existe essa possibilidade de a gente fechar cômodos. Ele é a nossa sustentação. O que acontece, gente, com pessoas que não deixam Jesus como o pivô da vida, o centro, a sustentação da sua vida, é que quando essa coisa passar, tudo vai acabar. Nós estamos vendo agora um monte de irmãos com frustrações políticas, porque se dedicaram veementemente a determinadas ideologias, ou de direita ou de esquerda. E a sua vida estava fundada nisso, e Deus era um ramo, era um cômodo, era uma gaveta. Então você tem um tronco, que era a ideologia dele, e Deus era um ramo, Deus estava ali, sempre esteve ali com ele. Mas agora que a ideologia dele caiu tudo, ele não sabe mais aonde que ele agarra. Caiu a vida. Tem gente que faz isso com o filho. O filho é tudo. E a vida dele está amarrada no filho. Ele trabalha por causa do filho. Ele ainda está casado por causa do filho. Já ouviu isso? Assim, casais que falam assim, não, a gente não separa por causa do nosso filho e tal. Aí quando o filho sai de casa, o casal divorcia. É porque o filho era o Senhor. A esposa é o Senhor. O marido é o Senhor. E quando essas coisas passam, toda a nossa vida desmorona. Porque esse era o nosso tronco. Mas quando Jesus é o nosso Senhor, e Jesus é o nosso tronco, e a gente entende o lugar determinado de cada coisa, mas Jesus é o centro, as coisas podem cair, os galhos podem quebrar, mas a gente permanece. Por isso que eu posso perder um irmão. Por isso meu pai pode sofrer acidente. Por isso que a gente pode ficar enfermo. Por isso que a gente pode perder neném. Porque essas coisas não desestruturam a nossa vida. Nos entristece, mas não desespera. Convida Jesus nessa manhã para deixar de ser um cômodo na sua casa. E convida Ele a ser a sustentação da sua vida. E proíba-se de viver colocando Deus como um departamento da sua vida, que você cuida dele no domingo ou de manhã na sua vida devocional. Jesus é o centro de tudo o que há. Ele é o início, o meio e fim. Ele tem algo a dizer sobre todas as coisas da nossa vida. Ele é a nossa fundação. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus, para a gente ser usado. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Sonda-me, Senhor. sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme
Enche-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Desce aqui acendo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Graças a Deus. Gostaria de fazer 2 convites para você nessa manhã. Diante do que Deus trouxe para nós, a gente tem 2 tipos de resposta. Talvez você está aqui nessa manhã e ainda não tinha entendido que Jesus é seu único e suficiente Salvador. De que vocês, assim como eu já estive, estão mortos em seus delitos e pecados. A gente tenta fazer o bem e não dá conta. E o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Porque só com o Espírito Santo a gente pode ser liberto do nosso pecado. E nessa manhã você quer convidar Jesus para ser seu único e suficiente Salvador. Convidar Ele para ser a base da sua vida, a sua sustentação. Você quer começar a edificar a sua vida sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus, que te salva do pecado, da justiça e do juízo, da condenação eterna. Eu queria que você colocasse sua mão no coração, como um gesto de fé, e eu quero orar com você. Uma outra resposta que você pode emitir a essa reflexão é que talvez você já conhece o Senhor Jesus. Você tem uma vida comportamentalmente aceita. Você ora de forma bela. Talvez você lê as Escrituras algumas vezes na semana. Talvez todo mundo te conhece como um crente. Mas você ainda não tratava Jesus como o centro, Jesus como a sustentação. Talvez o Senhor Jesus na sua vida ainda era um cômodo da sua casa. E você hoje quer emitir uma resposta a Ele e falar assim: Deus, hoje eu entendi. O Senhor não pode ser um cômodo que eu consiga te esconder, que eu consiga não mostrar para as pessoas, que seja possível a minha vida com o Senhor estar bagunçada e eu continuar vivendo. Nessa manhã eu entendi que o Senhor é a base, o Senhor é a sustentação da minha vida. E eu quero então começar a viver como quem edifica sobre a rocha. Eu não quero aparentar uma coisa que eu não sou. Eu quero investir em coisas invisíveis. E você também vai fazer o mesmo gesto, colocar a mão no seu coração. Eu quero orar por essas 2 decisões. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã como quem quer responder ao Senhor. O primeiro ato do Senhor na história foi falar. E muitas vezes a gente trata o Senhor como um orelhão ambulante. Mas lá em Gênesis, a sua palavra diz que o Senhor disse. Seu primeiro ato na história foi dizer. E nessa manhã o Senhor diz: haja luz sobre a vida das pessoas. O Senhor disse para nós que a nossa vida deve ser fundada no Senhor Jesus. Nessa manhã o Senhor disse que a gente deve ter obediência a Jesus, deve ter resistência em Cristo e deve ter a coerência de Cristo. E nós queremos emitir uma resposta a isso. Guarda cada coração nessa manhã.
Cuida daqueles que decidiram, ó Deus, o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E que foram salvos, ó Deus, do inferno e da condenação eterna. E foram transportados para um reino de luz. E guarda também o coração daqueles, ó Deus, nessa manhã, que tem uma fé sincera, mas que talvez estavam colocando o Senhor no lugar errado. Vai visitando cada pessoa, ó Deus, e dando para eles a força, a resistência em Cristo, de quem começa a edificar sobre a rocha, de quem lança fundamentos na parte mais difícil, mas é na parte que vai dar sustentação para a vida. Ajuda a gente a ser a casa que resiste, enquanto tantas outras não resistem. Ajuda a gente a ser como um abrigo para as casas que vão cair daqui para frente. Que a gente possa ser, ó Deus, esse lugar onde as pessoas se refugiam, porque nós estamos refugiados no Senhor. E como a gente viu aqui na nossa outra reflexão, nós estamos escondidos no Senhor, guardados no Senhor. Ajuda a gente a sair daqui nesse domingo, ó Deus, e viver a vida cristã todo dia. A viver como quem tem o Senhor na fundação da nossa vida. E não como um cômodo que a gente só abre no domingo. Seja Senhor sobre a vida de todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que brilha a noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acendo ao véu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Graças a Deus. Podeis assentar. A gente já vai estar encerrando.